política. Funciona. Faça a parte sua. Né? Então, muito obrigado. E agora nós chamamos até aqui a senadora Regina Souza para dar uma palavra para os participantes desse fórum. Bom dia a todas e a todos. Quero primeiro parabenizar o Célio duplamente, né? Parabenizar porque está chegando na idade sexagenária, no ano que vem, né? Mas também pelo trabalho que faz, né, na Fazenda da Paz, né, nas outras unidades, né, que é um trabalho que a gente acompanha há muito tempo, trabalho muito consistente, muito sério e com resultados. Isso que é importante, né? Porque a gente sabe que o Estado, por mais esforço que faça, mas não tem know-how para conduzir. O Estado tem que ser apoio. Até as iniciativas do Estado são muito caras e o resultado é menor. Então, acho que o Estado tem que ser apoio dessas iniciativas da sociedade civil, que anda mais rápido, porque não tem burocracia, porque... Então, a gente lembra que nós fizemos lá da Cacimba Velha, uma gestação, 9 meses, a gente pensou a casa com um conjunto de pessoas do governo e com 9 meses a gente estava inaugurando. No Estado jamais aconteceria isso. Quer dizer, o Estado foi quem deu todo o suporte, mas quem conduziu tudo foi a Fazenda da Paz. Então, para mostrar que é importante que a gente apoie essas iniciativas. É claro que tem sempre algumas iniciativas que não dão certo, outras que são pilantragem, algumas coisas, mas a maioria é muito séria e faz um trabalho muito consistente nessa questão do adolescente e da juventude, principalmente em relação às drogas. E aí eu queria tocar nesse assunto por outro viés, da droga. Porque eu acho que esse trabalho aqui é importante com os meninos, com as meninas que iniciam, são usuários, né? Mas tem um outro trabalho que esse sim é do Estado brasileiro, quando eu falo Estado, não é o Estado do Piauí, do Estado brasileiro, que é o enfrentamento ao tráfico. Essa é uma questão que parece que a gente tem medo de tocar, e eu tenho participado de muitos fóruns de direitos humanos esses últimos dias, e eu tenho tocado nesse assunto, porque não é porque eu seja corajosa, não. Eu tenho medo também. Eu sei que é um terreno perigoso, mas o Estado brasileiro parece que tem medo de enfrentar, de descobrir quem são os verdadeiros barões da droga, do tráfico. Porque ele acha que é lá no morro. Ele busca lá no morro, no Rio de Janeiro, e eles podem estar no asfalto. E parece que o Estado brasileiro não quer descobrir isso. Parece que tem medo, é um assunto perigoso que a gente não deve falar. Eu digo isso também porque eu tenho instigado, tocado nas feridas em relação a essas apreensões de aviões com cocaína. Tudo com meia tonelada, 600 quilos. E eu já fui agredida, não fisicamente, mas quase que fisicamente, por um senador, porque eu toquei nesse assunto e eu não estava falando o nome dele. Eu falei de um helicóptero que foi encontrado com cocaína, que é de um senador, e que ninguém disse de quem é a cocaína. Se foi provado que não é dele, a gente quer saber de quem é. Então, só porque eu disse isso, ele veio de onde estava, não sei nem onde é que ele estava, porque ele não estava no plenário, e veio para cima de mim assim, de um jeito muito agressivo. Então, eu acho que, por isso que eu digo, é um terreno perigoso, porque depois daquele helicóptero já foram 2 aviões, só que a gente sabe, 2 aviões saindo de fazenda tal, indo para a fazenda tal. Fazenda tem dono, e aí depois, pronto, só é a notícia do dia, só é a manchete do dia e pronto. Então, eu cobro dos órgãos, Polícia Federal, por exemplo, ela tem satisfação a dar a nós. O que foi feito daquela cocaína?
de quem era mesmo. Até hoje nós não sabemos nenhuma dessas, fora o que a gente não sabe, que apreende por aí. A gente sabe do pequeno aqui, o pequeno traficante que pegou com 1 quilo de maconha, esse a gente mostra a cara dele logo, quando pega. Mas os grandes, que é o que o Brasil tem que enfrentar, se quiser ter esse futuro, né, sem droga, né? Porque o adolescente a gente cuida como está se cuidando aqui. Mas quem vai cuidar do tráfico, que é a grande fonte de riqueza nesse país? Então é preciso que a gente aborde esse assunto, né? A polícia precisa pensar nisso, né? Porque é muito mais fácil mesmo você pegar quem está mais perto. Então você pega o menino que está sendo avião, você pega o menino que está usando droga, mas o que está realmente ganhando dinheiro com a droga não se pega. E a gente precisa conversar sobre isso. Eu sou assim, pequenininha, baixinha, tenho medo, mas também, ao mesmo tempo, tenho a coragem de tocar no assunto, porque é preciso tocar nesse assunto. Então, muito obrigada. Vamos ouvir, então, mais uma apresentação do Quarteto do Música para Todos.
Agradecemos, então, ao Renato Gomes. Eu gostaria de uma salva de palmas para cada um. O Gil Caio, né? Desculpe, o Giuliano. Pode levantar, Giuliano, por favor? Obrigada, para todo mundo conhecer você. O Gabriel Joaquim, apenas 15 anos. E o professor Juan Carlos. Muito obrigada pela apresentação. Bom, vamos dar prosseguimento, então, ao nosso fórum e chamar aqui o nosso primeiro palestrante. É o diretor superintendente do Instituto Bairral, de Itapira, em São Paulo, o Dr. Nivaldo Kalimann. Desculpe. Levar lá? Dá para levar? Alô? Alô, alô? Alô, teste. Esse aí não, tem que ser esse. O cabo não chega. Eu vou dar um ganho mais lá no microfone. Depois fica um solto. Lá na mesa agora. Tá bom. Eu? Bom dia a todos. Eu tenho que dizer a grande satisfação de estar novamente. Tive o privilégio de estar aqui no último fórum e dizer a vocês que retornar é, antes de mais nada, uma grande honra. Poder rever grandes amigos que eu fiz aqui e venho matar saudades também. No evento de ontem, as falas, de certa forma, impactaram demais numa questão que, no meu entendimento, mostra o quanto a temática desse fórum está sendo, não diria visionária, mas de extrema felicidade e importância, que é a questão da prevenção. Eu acho que hoje aqui teremos muitos palestrantes, companheiros que vão estar dando ênfase a essa questão, e eu acho que, com certeza, esse é o grande legado que nós vamos levar daqui hoje. A atenção que nós vamos ter que imprimir na questão da prevenção. Muitos dos dados que eu preparei para vocês,
Até para minha felicidade, o ministro ontem já apresentou também. Mas na questão da prevenção, como sempre é algo que precisa estar batendo, repetindo, eu acho que também nesse aspecto vai ser bem pertinente. Bom, no mês passado, em outubro, agora, nós tivemos o 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu na cidade de São Paulo. E, via de regra, em todas as mesas que se apresenta desse congresso, os palestrantes, por força de lei, principalmente por conta de envolvimento com os laboratórios, eles precisam apresentar os seus conflitos de interesse. Obviamente, eu não tenho esse tipo de conflito de interesse, mas por uma questão de agradecimento e honestidade, eu resolvi apresentar 2 conflitos de interesse que eu tenho nesse momento. Um deles, eu preciso confessar para vocês que preparei essa nossa conversa de hoje no sentido de colaborar, trazer algumas coisas dentro da temática do fórum, mas eu preciso deixar bem claro que eu também estou levando muito, vou levar muito, levei muito no último fórum, provavelmente mais do que acabei trazendo. Então, um dos meus conflitos de interesse, que manifesto com muita alegria, é que trago algumas coisas para vocês, mas vou levar muito. E eu precisaria manifestar isso. Quando você quiser. Mulher, 20 leitos é para mulheres que estão amamentando ou com seus filhos pequenos. Maravilha! Obrigado, Célio. Não, você já engrandeceu, só essa mensagem já engrandeceu a minha fala. Bom, manifestado esse conflito, outro conflito, eu venho de uma instituição, de um complexo em saúde mental que administra cerca de 1.000 leitos na área de saúde mental e 1/3 desses leitos destinado à dependência química. Por mais paradoxal que possa parecer, eu entendo que isso é um conflito de interesse, porque nós estamos aqui falando da luta contra as drogas, mas a minha instituição, ela existe para cuidar dessas pessoas. Então, existe, de certa maneira, um conflito de interesse, obviamente, não intencional, mas a minha instituição, ela existe por conta de que o dependente químico existe, quiçá um dia ela possa ser destinada para outra finalidade. Eu não sei se essa frase, as nossas árvores, um dia alguém já plantou. Quando eu vi pela primeira vez na minha vida essa frase, que me disse foi uma bisavó materna. Obviamente, eu não sei se essa frase é de autoria dela, provavelmente não, mas foi por ela que eu tomei conhecimento. Na oportunidade, eu acho que eu tinha cerca de 11 ou 12 anos e, obviamente, não entendia muito o que isso significava. E, ao preparar a aula para vocês, eu lembrei que ela sempre dizia: nossas árvores, um dia alguém já plantou. As árvores que plantamos hoje é para a geração que vem à frente. De certa maneira, eu resolvi trazer essa frase para vocês, para dizer que
que independência química, o mundo todo já apresentou uma série de estudos, muita gente já trabalhou em pesquisas, inúmeros artigos, trabalhos sérios, já consagrados. Então, no assunto que me foi proposto, especificamente a questão da maconha, eu queria alertar que tem uma série de questões que deve sair agora do campo da polêmica. São coisas que já estão consagradas cientificamente. Não temos mais tempo para perder com algumas questões relacionadas à questão da maconha. Então, a intuição que tive de trazer essa frase é para trazer alguns apontamentos em relação à maconha, mas são questões que muitos e muitos cientistas e pessoas trabalharam e já nos entregaram isto. Então, voltando novamente a falando do Congresso de Psiquiatria do mês passado, uma das maiores autoridades em independência química, o Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, ele se disse cansado desse debate ideológico. Ele acha que nós não temos mais tempo, isso já está superado. Nós temos que ir agora para a ação de todas as frentes que se propõem a trabalhar e lutar pela recuperação do dependente químico. As nossas árvores, um dia alguém já plantou. Nós temos que desfrutar disto e pensar nas árvores que nós vamos plantar a partir de agora para as gerações futuras. Então, acho que fica aqui um apelo, fica aqui um convite de que a gente utilize do nosso trabalho, do nosso esforço, de tantas entidades, para construir verdadeiramente novas soluções e não percamos tempo mais com questões que já foram resolvidas, que a ciência já trouxe os parâmetros confiáveis. Bom, apenas como introdução, a questão da maconha, apenas para situá-los. Temos parâmetros que ela já era consumida, não dessa maneira, mas na China, 6.000 anos antes de Cristo, era cultivado também para obtenção de fibras, como alimentos e semente, etc., utilizado com propósito religioso por alguns povos da Ásia. O consumo com planta psicoativa permaneceu desconhecido no Ocidente até meados do século XIX, não estou chegando, a início do XX, e nos anos 60 o boom da maconha juntamente com a contracultura. Uma questão que eu acho que é importante é falar, quando falamos de maconha, que ela se apresenta em algumas versões e a sua concentração de THC de 0,5% a 3%, as híbridas, que são aquelas, algumas com modificações genéticas ou com formas de produção mais elaboradas, com 5 a 20, o próprio haxixe de 5 a 20 também, e o óleo de haxixe chegando a 40%. Aqui, apenas também para a gente situar, declinei aí os efeitos desejados da maconha, sensação de bem-estar, relaxamento, euforia, risos imotivados, fantasias, delírios, etc. E os efeitos indesejados, alteração de tempo e espaço, associação de ideias menos coesas,
memória de fixação prejudicada, ansiedade, depressão, efeitos da dose dependente, síndrome de abstinência, etc. Até aí, acho que todos aqui, de uma certa maneira, trabalham com isso e conhecem isso muito bem. Teríamos muitos apontamentos da ciência para trazer, escolhemos alguns que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Essa é uma afirmação do ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. A droga, quando fumada, piora todos os quadros psiquiátricos, que já atinge até 25% da população com depressão, ansiedade e bipolaridade. Essa é a realidade dos consultórios. O uso intenso e precoce de cannabis aumenta o risco de infarto entre os usuários a partir dos 25 anos de idade. Esse é um estudo que precisaria ser replicado em outras regiões, é um estudo que foi feito apenas numa determinada região dos Estados Unidos, mas traz uma informação, de certa maneira, assustadora. Usuários sem comorbidades clínicas e psiquiátricas têm chance de ter um infarto de 28%. E os usuários com comorbidades clínicas e psiquiátricas, ao assustador número de 72% a chance de ter um episódio de infarto. Um outro estudo de 2002, de Kendall, que traz a teoria da porta de entrada. Se fala muito disso, a maconha é a porta da entrada. Há uma sequência progressiva e hierárquica do estágio de uso de drogas, que começa com o tabaco e o álcool, que são substâncias lícitas, e evolui para a maconha, e dessa para outras substâncias ilícitas, até a cocaína, o êxtase e o crack. Nesse discurso ideológico que eu disse que nós temos que abandonar, se questiona essa questão se a maconha é ou não uma porta de entrada para as drogas ilícitas e drogas mais pesadas. Esse estudo deixa claro que sim. Há um interesse na teoria da porta de entrada para melhorar e entender o desenvolvimento dos adolescentes e a formulação de programas de prevenção. Ao final da minha apresentação, nós preparamos alguns números para vocês que deixam claro onde é que nós temos que focar o nosso trabalho de prevenção, qual é a população específica que nós temos, pelo menos, que começar o trabalho de prevenção. Obviamente, nós não temos ainda essa cultura de dar a mesma ênfase para a prevenção do que nós damos com a preocupação do acolhimento e tratamento do dependente químico. Mas a prevenção, mais do que nunca, eu quero crer que a palavra de ouro é a palavra da vez. E não é à toa que a temática principal desse fórum deixa muito claro isso. Há uma crença disseminada: quanto mais cedo o início do consumo de substância, maiores as chances de progressão para transtornos relacionados ao consumo das mesmas. Além disso, maiores seriam os riscos de progressão para drogas mais pesadas. E também um estudo de 2002. Vocês podem observar nesse gráfico aonde é o pico dos problemas causados pelo início do uso de droga. Vocês podem, entre 10 e 18 anos é o grande momento crucial aonde se manifestam os principais problemas com o início do uso. É bem provável que tenhamos, como já acontece em alguns momentos, mas que tenhamos que trabalhar muito nesse período, nessa faixa de idade, na questão da prevenção. Esse é o gráfico feito naquele estudo de 2002 que eu falei para vocês, que mostra a teoria da porta da entrada, e vocês vão poder, observando nas setas em negrito, qual é o caminho mais provável
começando pelas drogas lícitas e desaguando no início do uso da maconha e geralmente depois encaminhando para as drogas mais pesadas. Os gráficos seguintes vão explicar passo a passo esse esquema. Vocês podem ver, esse é o primeiro módulo daquele gráfico, e onde o indivíduo pode começar pelo cigarro, fatalmente irá para o álcool de maneira mais contundente, ou ele começar pelo álcool e pelo cigarro, sendo que o caminho mais determinante para ir para a maconha é cigarro e depois álcool. Esse no estágio seguinte já mostra, já representa o consumo de maconha, né, e explica para vocês que apesar do uso apenas de uma substância, o uso de maconha pelo caminho do álcool, cigarro e álcool é o mais provável e o que mais se apresenta. Ampliando um pouco mais, a sequência inevitável depois da maconha a cocaína. Eu queria apenas que vocês observassem, o caminho mais provável é sempre o mais frisado nesse esquema. O ministro ontem usou um esquema de falso ou verdadeiro. E eu tinha preparado um esquema de maconha para falar com vocês sobre mitos e verdades, para que a gente possa ir para um caminho mais pragmático, que a gente possa se dedicar de maneira mais produtiva e com performance na questão da prevenção. Nós precisamos exorcizar todas as dúvidas, todos os questionamentos e todos os parâmetros que não tiverem evidência científica, como bem frisou ontem o ministro. Então, eu resolvi, provavelmente para muitos de vocês não tem nenhuma novidade que eu vou apresentar, mas nunca é demais a gente realçar algumas coisas para que essas questões que são verdade ou são mito sejam definitivamente elaboradas e que não se discuta mais isso, que a gente parta para as próximas tarefas em relação às questões relacionadas à maconha. Uma das afirmações que muito comumente nos debates a gente encontra por aí é: a maconha é uma droga natural. Isso é um mito. São mais de 400 substâncias químicas. Esse slide o ministro também mostrou ontem. Ele falou em 450, em torno de 400. Outra afirmação que é muito comum a gente encontrar por aí é que existem vários tipos, mas todas produzem o mesmo efeito. É mito. Esse esquema mostra a concentração de THC na maconha. Nos anos 60, a concentração era de 1,5%. Nos anos 80, chegava em torno de 3,5%. Nos anos 90, 4,5%. Nos anos 2000, 22%. E agora, já na segunda década do século XXI, provavelmente é superior a 22%. O que, na elaboração desse slide, a gente estava conversando e eu gostaria de ressaltar uma curiosidade bastante interessante. Quem é da minha geração há de lembrar muito do famoso Festival de Woodstock, nos anos 60, na cultura hippie, na contracultura. A maconha de Woodstock, gente, tinha 1,5% de THC.
A maconha de Woodstock não tem nada a ver com a maconha que se utiliza hoje. Nós temos que fazer essa diferença. A tal da erva da paz, como afirmavam nos anos 60, era algo totalmente diferente. Provavelmente 20 vezes mais fraca do que hoje a juventude brasileira está usando por aí, o mundial. É importante a gente ter esses dados, para que quando se fala em maconha, nós temos que saber do que mesmo, de qual maconha mesmo nós estamos falando. Ainda há discussões, o ministro falou ontem, há jornais de circulação nacional que defendem o uso, dizendo que não causa dependência, etc. Os interesses comerciais da maconha. Claro que causa dependência. 1 em cada 6 adolescentes que usam regularmente vai se tornar dependente, e 1 a cada 10 adulto. Se nós formos transformar isso em números, só para pensar em termos de Brasil, são números assustadores. Os aparelhos de saúde que nós temos hoje, sem discutir a eficácia de cada um, não dá nem para começar para atender essa população. Maconha mata neurônio, isso a gente escuta muito por aí também. Obviamente isso é um mito. A maconha, sim, obviamente traz muitos prejuízos, como, por exemplo, a diminuição da performance, da diminuição de QI, questões relacionadas ao desempenho escolar, etc., mas não mata neurônio. Pode causar esquizofrenia. A maconha dobra o aparecimento de transtornos psicóticos, incluindo a esquizofrenia. Dobra, gente. O simples fato de usar a maconha dobra a chance de o usuário ter um episódio psicótico sério antes dos 25 anos de idade. Afeta o ato de dirigir, é verdade, também dobra a possibilidade de acidentes automobilísticos. Isto são árvores que já foram plantadas, isso não se discute, isso são números consagrados. É essa mensagem que eu gostaria muito de frisar com você. Eu acho que não, eu conheço gente que fuma e dirige tão bem. Esqueçam, não vamos mais discutir o que a evidência já mostrou outra. Vamos partir para as novas demandas. Não há prejuízos na gravidez. Mito. Fumar maconha durante a gravidez aumenta a chance de nascimento de bebês prematuros, de baixa estatura e abaixo do peso. Pouca capacidade de concentração e menor capacidade de alcançar objetivos na vida da criança. Se legalizar, diminui o tráfico. O ministro foi brilhante ontem quando ele apresentou isso. Ele trouxe uns slides fantásticos, dizendo que é óbvio que não. Né? Não vai diminuir. É uma gestão de negócio milionário. Legalizar não vai diminuir o tráfico. Isso é um mito. A experiência do Uruguai mostra o contrário. Aumento do tráfico, os homicídios aumentaram após a legalização, e sendo que 80% da maconha que ainda hoje é consumida no Uruguai, ela entra no Uruguai ou está lá sendo oferecida de forma ilícita. O Uruguai é um país pequeno, de uma população muito pequena, mas no projeto do Uruguai, as maconhas seriam comercializadas nas farmácias. Isso ainda não aconteceu. Os clubes de uso são muito poucos, ou seja, não emplaca. E os índices de criminalidade continuam aumentando, o tráfico continua funcionando do mesmo jeito. O ministro também trouxe ontem ele desafiou aqui qualquer pessoa a provar que qualquer experiência, como a do Uruguai, como a experiência que virou uma coqueluche, mas agora está sabendo que não era nada daquilo, de Portugal,
A própria Holanda, que era sempre citada como exemplo, estão revendo todos os seus parâmetros. E o Brasil insiste em ir na contramão. As coisas chegam aqui sempre mais tarde, quando o mundo já reformou algumas afirmações, e hoje nós temos que perder tempo que se debate que legalizar é uma boa solução. Maconha é tratamento de algumas doenças. Mais uma vez, o ministro me ajudou muito, porque ele trouxe isso ontem. Uma série de medicamentos estão sendo estudados, mas são um ou outro elemento daqueles 450. Não é a maconha fumada que é o remédio. E você fica assustado de ver um programa de repercussão nacional como o Fantástico, fazendo uma matéria de quase 6 minutos, deixando no ar que talvez isso não seja bem assim, etc. Legalizar é igual a poder fumar sem problemas. É um outro mito. A legislação diferente para cada país. Um exemplo disso é a proibição de fumar em lugares públicos. Recentemente, se não me engano, acho que a doutora Thaís me contou um episódio na Holanda, onde um usuário numa plataforma de metrô foi, no canto da plataforma, acender um baseado. E lá é permitido usar assim, mas nos coffee shops. Imediatamente, nem 30 segundos depois, ele foi abordado por um policial dizendo: você não pode fumar aqui. Então, essa ideia de que legalizar é igual a poder fumar sem problemas, etc., etc., depende de que local nós estamos fazendo. Quer dizer, cada um acaba adequando o discurso aos seus interesses. Isso não é verdade nem em países que já tiveram algum tipo de vanguardismo nessa área, como a Holanda. Ela tem lá seus problemas, e a legislação lá é muito clara, dentro dos coffee shops. Você precisa estar cadastrado. No Brasil, médicos podem prescrever remédios à base de canabinoides. Isso é verdade. Desde 2014, a Anvisa liberou para alguns pacientes com epilepsia, com algum tipo de epilepsia. O ministro também citou isso. São cerca de 300 crianças no Brasil com um tipo especial que provavelmente, ainda a se confirmar, pode se beneficiar. Nós estamos falando de estudos de uma substância daquelas 450. Fumar todo dia altera irreversivelmente o cérebro. Isso também já está mais que consagrado. Essa árvore já foi plantada e é farta a literatura na internet, nos livros técnicos sobre essa questão. Essa árvore já foi plantada. Isso não se discute mais. Fumar esporadicamente, então, altera o funcionamento? É verdade, altera, mesmo que esporadicamente. Estudo com pessoas de 18 a 25 anos, com uso semanal, apresentaram um aumento no núcleo do acúmulos da amígdala, gerando alterações de motivação e do controle das emoções. Isso são evidências, isso não é uma afirmação irresponsável, barata, uma ainda que carece de confirmação. Não se discute, essa árvore já foi plantada. Voltando à questão da experiência do Uruguai, que ele pode servir como modelo, era essa a informação que eu queria. Um ano depois, 10%, apenas 10% se registrou como um cultivador oficial, autorizado, apenas 800 inscritos, 800 pessoas inscritas nos clubes de uso, e ainda o que está previsto no projeto, que a maconha legalizada seria vendida em farmácias, isso ainda não está estruturado, portanto, aonde que eles estão comprando essa maconha legalizada, é difícil saber. Os lucros da produção são um dos principais objetivos da legalização? Não há dúvida nenhuma.
é muito fácil ver a quantidade de produtos à base de maconha que já se vende nos Estados Unidos, inclusive de chicletes e pirulito em escolas, em alguns estados. No ano 2000, diversos produtores associados apresentaram um rendimento de 10 bilhões de dólares. Então, alguém afirmar que não existe interesse por trás da legalização é difícil. Como toda dependência, o melhor tratamento é a internação? Claro que não. A internação é a última hipótese. Nós temos que ter, sim, todo um sistema estruturado, nós temos que conhecer o usuário. E se discute muito a questão da internação, como se fosse essa a questão. Ela é muito importante. Eu sou de uma instituição, como eu disse, que tem cerca de 1.000 leitos, entre um hospital tradicional, uma comunidade terapêutica, serviço ambulatorial, residências protegidas. Mas é claro que a internação não é a melhor hipótese. Mas ela é absolutamente necessária. No sexto levantamento nacional sobre o consumo de drogas, feita com estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública e da rede privada, em todas as capitais brasileiras, nós temos, nesse estudo, nós tínhamos 13 milhões de jovens nas escolas entre 10 e 19 anos. Desse N, 50.890 estudantes foram pesquisados, e o estudo mostrou que experimentaram alguma forma de droga psicótica os alunos de 10 a 12 anos, 9% já haviam experimentado. 2,5% só no último mês da pesquisa. De 13 a 15 anos, 20% já havia experimentado na vida algum tipo de droga psicótica. 4,4% só no último mês da pesquisa. E de 16 a 18, 40% já havia experimentado algum tipo de droga psicotrópica. 8,4% só no último mês da pesquisa. Façam as contas e depois façam a proporção, que obviamente deve se replicar, em cima dos 13 milhões. Quantas pessoas, quantas crianças de 10 a 12 anos, cerca de mais de 1 milhão de crianças estudantes experimentaram algum tipo de droga psicotrópica. E aí, a questão da prevenção escandalosamente nos provoca. Nós temos que trabalhar com prevenção. Crianças de 10 a 12 anos. Nessa pesquisa, mais de 1 milhão de crianças de 10 a 12 anos já experimentaram algum tipo de droga. 2,5% só no último mês da pesquisa. Isto é assustador. A gente costuma dizer lá no Instituto Bairral que nós estamos perdendo esse jogo de goleada. A demanda que se apresenta é infinitamente maior do que a estrutura que nós temos para acolher e tratar. Nós vamos perder esse jogo de goleada. Porque, por mais que se estruture, que se invista, nós não vamos conseguir dar conta dessa demanda. Olha esse número. Qual é a solução, gente? É investir maciçamente em prevenção. Não adianta a gente ficar aumentando a altura da represa se a torneira lá no começo do processo continua pingando. Ela vai passar por cima da represa. Nós temos que investir em prevenção. Nós temos que fechar essa torneira ou diminuir a quantidade. É a única forma da gente garantir. Esses números ontem, eu estava conversando com o Maurício. É provável que daqui a 10 anos, se todos juntos, o Brasil todo, é um país continental, eu sei que tem grandes dificuldades para políticas de norte a sul,
Mas se todas as entidades que hoje, de maneira muito eficaz, trabalham com a questão do tratamento, se elas também não abrirem uma frente para a questão da prevenção, corremos o risco de daqui a 10 anos, essa geração que está vindo aí, é provável que um fórum como esse esteja comprometido, porque provavelmente não vamos ter ninguém para falar e muito pouco para assistir. É assustador, esse número é assustador, e eu acho que a gente tem que pegar toda essa energia desse susto e temos que transformar dentro das instituições que hoje trabalham com tratamento e terão que continuar trabalhando com tratamento, mas elas precisam igualmente se aparelhar para começar a produzir prevenção, com a mesma eficácia, com o mesmo heroísmo em alguns momentos. Prevenção é a palavra-chave, é a palavra de ouro. Por isso que eu acho que existe um aspecto visionário na temática do fórum que o Célio propôs esse ano. Também no levantamento, desses 50 mil estudantes, 5,7 usavam maconha, 60,5 usavam álcool e 19, quase 17% usavam tabaco. Um detalhe importante que essa pesquisa traz: as mulheres estão bebendo e fumando mais do que os homens, em cerca de 2%. Os homens só estão fumando mais maconha, mas álcool e tabaco essa é uma pesquisa nacional feita em 27 capitais. As mulheres estão bebendo mais e fumando mais do que os homens. Esses dados todos, onde mostra quase 1.300.000 crianças usando qualquer tipo de droga antes dos 12 anos de idade, mostrando que existe uma tendência também do mundo feminino se apropriando e se utilizando do álcool e do tabaco tanto quanto o homem. Enfim, todos esses parâmetros, eles precisam ser muito bem estudados, eles precisam ser muito bem levados a sério, porque isto é que vai determinar as nossas ferramentas de prevenção. Com quem que nós temos que falar? Onde está essa população que a gente precisa iniciar a prevenção? O Célio citou aqui ontem, existe o PROERD. O PROERD cumpre um papel importantíssimo, tem que continuar, mas é óbvio que ele precisa, obviamente, também se atualizar e saber onde é que está essa população, mas nós precisamos de atuação de prevenção em todos os fóruns, em todos os espaços. Obviamente nas escolas, obviamente na televisão, obviamente nos clubes de serviço, obviamente nas políticas públicas de saúde. Do contrário, nós não vamos dar conta. 1.300.000 crianças menos de 12 anos já experimentaram. Onde é que a gente segura essa onda? Então, o meu apelo, sendo obviamente sintônico com a proposta do fórum, é que saímos daqui hoje com a palavra prevenção na cabeça. Prevenção, prevenção. É seríssimo. Ela tem que ter o mesmo calibre ou mais do que os aparatos que nós temos hoje de acolhimento. Vocês daqui de Teresina sabem o estupendo trabalho do Célio e da dona Eneida. Mas olha a temática do fórum que eles trouxeram. É a hora, já passou da hora. Não temos mais tempo para ficar discutindo ideologia, não temos mais tempo para ficar discutindo se isto é ou não é. As evidências científicas já fizeram isso por nós, alguém já plantou essa árvore, partamos para outras frentes, para outras demandas. E isso precisa ter uma ação absolutamente unificada.
toda ajuda é bem-vinda, toda expertise é bem-vinda. E dessa maneira, quiçá, aí sim, eu acho que a gente pode dizer que a gente vai estar acendendo a chama da esperança. Do contrário, eu acho que vai ficar muito difícil e nós vamos estar aqui daqui a um ano fazendo as mesmas lamentações. Fico muito feliz quando eu vi no escopo dos palestrantes que nós temos profissionais das mais diversas áreas. Todos, absolutamente todos são importantes. Mas nós precisamos ter um entendimento único do que está acontecendo e não ficar discutindo ideologicamente uma coisa que já está mais que definida e consagrada. É muito sério. Nós estamos falando exatamente do futuro do Brasil, das pessoas que estarão aqui nos nossos lugares daqui a pouco. Então, prevenção é a palavra de ouro. É com esse incômodo que nós temos que sair daqui e cada um ir para a sua frente de trabalho, como eu farei na instituição que eu trabalho, e dar a importância que a questão da prevenção precisa, urgentemente. É isso. Obrigado, gente. Agradecemos, então, ao doutor Nivaldo Kalimann, ele que é diretor superintendente do Instituto Bairral, São Paulo. E chamamos agora para dar continuidade aqui às palestras a senhora Thaís Silveira Moriyama, ela que é psiquiatra da infância e da juventude do Instituto Bairral. Ela vai falar sobre as características na infância que levam à dependência química. Oi, gente. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês não imaginam a alegria de um psiquiatra da infância e da adolescência de receber um convite para falar sobre prevenção. Esse é o foco do nosso trabalho e é o nosso sonho que todas as crianças possam crescer atingindo o máximo do potencial delas e encontrando menos de barreiras para o desenvolvimento pleno e feliz possível. E eu já estava muito feliz de vir, só por conta de falar do assunto, mas posso dizer para vocês que a minha estada aqui no Piauí foi, para mim, para a minha trajetória de vida e para a minha história pessoal, um encontro transformador. Foi transformador por ter tido a oportunidade de conhecer algumas coisas aqui que eu não pude ver em nenhum outro lugar do mundo por onde eu estive viajando. Olha, é realmente alguma coisa que eu acho que vocês têm que se orgulhar. É uma coisa incomum ter uma pessoa como o Célio também. Ele é acho que para todos nós que estamos aqui, ele é uma figura inspiradora, né? E eu posso garantir para vocês que eu vou voltar para São Paulo muito mais motivada e muito mais dedicada a tornar realidade o que a gente está falando aqui nesse simpósio. Porque, basicamente, a gente está dizendo que vale a pena sonhar com um futuro melhor para os nossos jovens. A gente está dizendo que tem soluções que já são conhecidas da ciência. Nós não estamos numa área de mistérios e de desconhecido. Os dados que eu vou apresentar para vocês, os dados que o ministro apresentou ontem para vocês, os dados que o Nivaldo apresentou hoje para vocês, são nossos velhos conhecidos. Vocês vão notar que o Célio não fez nenhum tipo de viés nas apresentações, vocês conhecem o estilo muito espontâneo dele. Ele me fez um convite para estar aqui, e eu, baseado em tudo que eu já estudei na minha vida, e eu posso dizer que eu já estudei
consideravelmente esse assunto, eu trouxe o que eu tinha de melhor, o que eu tinha de mais científico, o que eu tinha de mais atual para passar para vocês. E aí, quando eu chego aqui, eu vou falar uma coisa que é muito parecida com o que ontem foi dito, que é muito parecido com o que o Nivaldo falou. E eu devo dizer para vocês, vocês vão escutar coisas muito parecidas, eu acho que o dia todo. E a gente não combinou. Não é que a gente combinou, é simplesmente o fato de que, se você for olhar de fato os artigos científicos, a literatura científica disponível nessa área, vocês vão ver que a gente já tem evidências suficientes para saber o que é melhor para os nossos jovens. Então, eu quero compartilhar com vocês essas informações. Eu agradeço muito as pessoas que ajudaram na elaboração dessa apresentação. Eu tenho a felicidade de trabalhar no PAIHAL, que é um grande instituto em São Paulo, eu diria hoje o maior complexo em saúde mental da América Latina. Lá a gente dispõe, além dos 1.000 leitos, como o Nivaldo falou, para internação, de todo um parque de intervenção completo, que inclui centro de pesquisa, centro de ensino presencial, ensino à distância para algumas questões. Nós temos residência médica, nós temos um CAPS dentro do nosso instituto, nós temos muitas residências terapêuticas, nós temos uma comunidade terapêutica. Enfim, hoje a gente articula o início de um serviço de psiquiatria da infância e da adolescência que já funciona lá. Então, eu posso dizer para vocês que isso é uma felicidade, porque me permite ter ali o suporte necessário de uma equipe muito competente para estar trazendo isso para vocês. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela tem por objetivo fundamental explicar como que o cérebro da criança e do adolescente reage às drogas e dentro de um contexto mais amplo. Porque as drogas não são diferentes para o cérebro do que as outras experiências humanas são. E isso aqui a gente vai aprender. E depois de ter entendido como que funciona o processo cerebral de aprender a usar drogas, eu quero que a gente aplique esse conhecimento em formulações de políticas públicas para álcool e droga, mas também eu sei que a maior parte aqui são pais, são mães. A gente vai falar sobre política pública, mas também sobre condutas individuais. O que cada um de nós, que tem contatos com crianças, com adolescentes, pode fazer para evitar que o teu filho siga uma trajetória em direção ao álcool e droga. Então, meu nome é Thaís Moriyama. Para passar, eu te falo, você passa? A primeira coisa que eu vou falar é assim, quando alguém olha um dependente, quando alguém olha um usuário de drogas, graças a Deus a figura hoje em dia está mudando, mas há pouco tempo atrás, o que você costumava escutar é esse sujeito tem uma questão de caráter. Ele foi procurar as drogas porque ele tem um desvio de conduta, de personalidade, por alguma coisa assim. Isso é super ultrapassado. É super ultrapassado porque a gente hoje tem conhecimento que todo tipo de personalidade pode vir a se tornar um usuário. É evidente que certos traços de temperamento ou certas características individuais aumentam a chance do consumo ou da experimentação de uma ou de outra droga. Esses traços individuais, na infância a gente chama de temperamento. As crianças nascem com um temperamento. Então, desde bebê, se você olhar para trás e pensar nos teus filhos, você vai ver que cada um tinha um colorido pessoal. Tem crianças que choram muito, que têm mais dificuldade de ficar longe da mãe, que dão trabalho para dormir. São aquelas crianças que vão dormir bem a noite inteira, com 1 ano, 2 anos às vezes, porque acordam no meio da noite várias vezes. Elas são mais tímidas, elas se apegam mais além na perna do pai e da mãe quando chega alguém novo em casa. O que é esse temperamento? Um temperamento ansioso. A gente chama de comportamento inibido na infância. Tem crianças que são muito mais risonhas, são empolgadas com tudo, mas oscilam muito também quando acontece alguma coisa que elas não querem, elas se desesperam em choro.
São crianças muito ávidas. Elas se interessam pelo ambiente, elas estão com os olhinhos brilhantes, procurando sempre uma novidade, são mais ativas. Que tipo de temperamento é esse? Já é um temperamento muito mais procurador de novidade, vocês concordam? Procurador de riscos até. São crianças que gostam de correr riscos. Você fala assim, não põe a mão na tomada porque dá choque. O que a criança faz? Na hora, corre para a tomada. O medrosinho, você fala para ele, não põe a mão na tomada porque dá choque. O que a criança que é mais ansiosa faz? Não passa mais perto da tomada. Ela começa a chorar quando ela passa na frente da tomada, a mãe tem que falar, filho, não é assim, pode passar aí na frente. Então, a gente tem realmente temperamentos diferentes. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas crianças tem maior chance de usar droga? É a criança procuradora de novidades ou é a criança ansiosa? Quem acha que é a criança procuradora de novidade, levanta a mão. Quem acha que é a criança ansiosa, levanta a mão. Pois eu digo para vocês que todos acertaram. Todo tipo de criança pode ser uma criança que vai procurar droga. A diferença é qual droga. Que droga a criança ansiosa vai procurar? As drogas relaxantes, ansiolíticas, calmantes, o álcool, a maconha. Que droga a criança procuradora de emoções, de sensações vai procurar? Ela vai gostar mais do estimulante normalmente, da cocaína, de drogas que têm essa característica. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso em primeiro lugar para dizer, é verdade que certos traços de temperamento aumentam a chance, mas nenhuma criança está isenta do risco, porque todos nós temos em nós um sistema chamado sistema de recompensa, que vai nos ensinar a buscar por coisas que de alguma forma trazem alívio ou prazer. E não é só ele, a gente fala muito em droga de sistema de recompensa e a gente esquece do sistema de esquiva. E eu vou contar para vocês como esses dois sistemas cerebrais interagem, levando uma pessoa que foi exposta ao consumo a se tornar dependente. Então, o modelo é mais ou menos esse aqui. Enquanto as pessoas preferiam acreditar que a questão do álcool e drogas é bem simples, é simplesmente uma pessoa de mau caráter passa a usar drogas porque ela é de mau caráter, esse é um pensamento errôneo do passado. Hoje a gente sabe que muitos fatores contribuem para explicar uma trajetória ao uso de álcool e drogas. Quais fatores? Fatores emocionais, o histórico de vida, né? Se eu, com 11 anos, vou na casa de um primo meu e por acaso esse meu primo usa um baseado, um cigarro, não importa, por acaso, nesse dia, os pais não estavam juntos com a gente estava sozinho, por acaso ele me convida para experimentar e eu experimento, isso fez parte da minha história de vida. E se, por um acaso, eu sou uma criança que não tem esse primo, e que não tem nenhum primo, nenhum amigo, ninguém que me apresenta um cigarro, pode ser que eu nunca vou usar. Então, o histórico de vida explica parte da trajetória. Tem fatores genéticos. O filho de um dependente tem uma chance muito maior de ser dependente. Se você tem um parente em primeiro grau que é dependente, você tem uma chance muito maior do que quem não tem um parente de primeiro grau que é dependente de desenvolver a dependência de droga. Modelos. Modelos, gente, é super importante. O que eu quero dizer com modelos? É o exemplo que a criança vê em casa. Alguém aqui já foi numa festa infantil em buffet que não tinha cerveja para os pais? É raro. De regra, você pensa, vai ter criança, vai ter adulto, eu vou servir cerveja para os pais, senão vão me achar o quê? Vão me achar rude, vão me achar Miguel, os pais vão ficar chateados. E aí tem um estudo que acompanhou 1.500 jovens, entre eles terem 10 anos
até eles chegarem na vida adulta. Um estudo caríssimo, lindíssimo. Esse estudo fez várias hipóteses. Pensaram assim, tinha alguns jovens de 10 anos que já tinham experimentado e outros jovens de 10 anos que não tinham experimentado álcool. Eles queriam saber quem se tornaria dependente e como que a gente poderia prever quem ia desenvolver um problema relacionado ao uso de álcool. E mediram um monte de coisa. Então, foram ver assim, pai era permissivo, não era, pai era autoritário, não era, a pessoa tinha problema emocional ou não, a pessoa, enfim, milhares de coisas, teste genético, tudo. Qual foi o principal fator que contribuiu para que aqueles que tinham experimentado se tornassem um dependente? O jovem que via o pai beber em casa, recreacionalmente, não eram pais que tinham problemas com o uso de álcool. O jovem que viu o pai beber tinha uma chance muito maior de se tornar dependente. Se eles não te verem beber, você já está saindo na vantagem. Mesmo que você beba quando ele não está perto. Modelos, então, conta. O ambiente, de forma geral, conta. Infelizmente, a gente sabe que o álcool e drogas têm uma relação com o entorno da pessoa. Principalmente falta de suporte social. Você se sentir sozinho ou sentir que você não tem com quem contar. E óbvio que aspectos emocionais. É o que a gente falou, por exemplo, da ansiedade. Eu sou uma pessoa com muita ansiedade social. Para mim é muito difícil numa festa e ficar à vontade. É óbvio que eu vou ter uma chance maior de usar álcool. Próxima. Então, só para ilustrar, eu vou contar 2 casos. Os casos são reais, é óbvio que a foto não é do meu paciente. Eu não me sentiria ética fazendo isso, mas são casos não só reais, como muito comuns. Então, isso aqui é uma criança. Próxima. Uma criança de um temperamento muito destemido, um pouco daquilo que eu estava falando para vocês. Era uma criança, desde pequena, a mãe falava, esse menino não tem medo de nada, esse menino quer tudo ao mesmo tempo. Próximo. Que gostava daquele friozinho na barriga, sabe? A gente chama isso de ser procurador de risco, em oposição ao temperamento evitador de risco, que é a pessoa mais medrosa. Próximo. E uma criança de baixo controle inibitório. O que é controle inibitório? É a capacidade de controlar os seus próprios impulsos. Como que eu estou com raiva, é automático da mente querer revidar, bater, xingar, quando você está com raiva. Você precisa dessa habilidade, que a gente chama controle inibitório, para se segurar e não fazer o que você está com vontade de fazer. E próximo. E era um menino de pais muito autoritários. E aí, o que esse menino desenvolveu? Ainda na adolescência, falar para vocês que esse menino com 15 anos já era um dependente. Grave. E o próximo caso. Então, essa é uma menina de um temperamento super ansioso, uma criança que sempre tinha sido mais tímida, medrosa, inibida, angustiada. Próximo. Uma forte tendência à esquiva. O que é esquiva? Esquiva é o comportamento de fugir do que você não gosta, do que você tem medo. Então, ela é aquela criança que chegava para fazer uma apresentação de balé, voltava para trás e corria, não experimentava comida nova, porque ficava relutando, queria tudo sempre igual, do mesmo jeito, fugia de tudo que trazia ansiedade para ela e tudo que era novo trazia ansiedade para ela. Próximo. Era uma menina de sentimentos negativos muito intensos, tudo que era ruim ela sentia como muito ruim. Tudo que era bom era pequenininho dentro dela. Então ela chegava na escola, tinha uma menina que não gostava dela e 10 que gostava, aquela menina que não gostava incomodava muito, ela pensava muito naquilo. Próximo. E essa é uma menina de pais muito permissivos. Essa menina desenvolveu um padrão de dependência à maconha muito grave e chegou a ficar psicótica na adolescência em decorrência do uso de maconha. Então, assim, eu ponho esses 2 casos só para ressaltar que existem muitas trajetórias que levam para as drogas. Nunca tomem conclusões fáceis do tipo, é porque o pai era mole, é porque o sujeito era assim, era assado. Nenhuma conclusão fácil explica o uso de álcool e drogas. São modelos complexos, é complexa a questão. E apesar dessa complexidade toda, eu quero convencer vocês aqui hoje que a gente já sabe o suficiente para prevenir.
Para prevenir, eu não vou ficar tentando adivinhar quem é a criança que vai se tornar um dependente. Eu não vou ficar medindo essas qualidades. Eu vou simplesmente pensar o que serve para todos como estratégia de prevenção, independentemente das características individuais da pessoa. Próximo. Isso aqui funciona. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é assim, esses dois jovenzinhos têm comportamentos muito semelhantes, que é o uso de álcool e drogas, ou drogas, né? E, no entanto, o comportamento é semelhante, mas o significado do comportamento é diferente para cada um deles. A pergunta que a gente se faz aqui para entender o que levou eles às drogas não é qual é o comportamento de drogas, mas qual a função das drogas para cada um deles. E aí você vai ver que a função do comportamento de usar droga para esse jovenzinho de cima é muito claramente ter gratificação imediata, sentir prazer, não é? Ele é aquele procurador de sensações. Para essa menina, a função do comportamento de usar drogas é se esquivar ao sofrimento, ter alívio, conseguir socializar. E apesar do motivo que leva os dois a usar drogas ser muito diferente, nós já compreendemos com perfeição os mecanismos cerebrais que levam a esses dois casos. E, no fundo, eles são aplicáveis a qualquer ser humano, em qualquer experiência de prazer ou esquiva. O que eu quero dizer com isso? Está lá qualquer um de nós. E aí, a gente fica com fome. Alguém te apresenta um sanduíche. Você é uma criança, você nunca tinha visto nada que desse para comer. Você só estava com fome. Alguém foi lá e te mostrou um sanduíche. Você comeu o sanduíche, o que você sente? Prazer? Você fica feliz? Chega um segundo dia. De novo você fica com fome, mas agora alguém te traz um tijolo. Você come o tijolo? Você tenta comer, mas o que você vai encontrar? Saciedade? Decepção. Você fica triste, você fica frustrado. Quando chegar o dia 3 e você tiver fome, você vai escolher o quê, gente? Você vai escolher o sanduíche ou o tijolo? É óbvio que você vai escolher o sanduíche. Por que você fez essa escolha? Parece uma pergunta óbvia, mas tem todo o funcionamento cerebral por detrás disso. Então, todos os comportamentos humanos, eles partem normalmente de uma necessidade. Nessa necessidade, o que você vai fazer? Você vai arriscar um comportamento. Então, eu estou com uma necessidade, seja de qualquer coisa, eu arrisco algo. Ao arriscar, então aqui é um pouco isso, né? Vou arriscar entre um sanduíche e um tijolo. Mas se eu comer o sanduíche, vai matar minha fome. E se eu comer o tijolo, vai matar minha fome? Ou seja, o que eu estou perguntando é a compatibilidade com o resultado obtido e o esperado. Aqui, no caso de cima, sim, foi compatível. No caso de baixo, não foi compatível. O caso de cima, em que um comportamento levou você a atingir a meta da sua necessidade, fica registrado no cérebro em uma certa área, principalmente no sistema de recompensa. O outro fica registrado numa outra área. A gente chama de amígdala, mas não é aquela amígdala da garganta, é uma parte do cérebro. Enquanto essa parte de cima leva ao registro de coisas que causam prazer e, portanto, né, você deve repetir, a de baixo vai levar ao registro de coisas que causam desprazer e você deve evitar a todo custo. E aí fica uma recomendação inconsciente e que é difícil para a gente controlar porque ela é muito forte e é inconsciente, que vai te dizer automaticamente, sem você parar para pensar, faça de novo ou não faça de novo.
Esse sistema aqui de recompensa, ele é muito, muito, muito hábil. Então, o que ele faz? Na próxima vez que você ver uma coisa que tem cor de sanduíche, cheiro de sanduíche, qualquer coisa que lembre o sanduíche, você vai querer fazer de novo, você vai querer comer. E esse outro sistema também é muito hábil. Qualquer coisa que te lembre o tijolo, você vai falar, não vou chegar perto, eu não vou comer. Então, isso a gente chama de fixação de pistas contextuais. Todo mundo que... é um exemplo clássico, a pessoa que fuma depois do cafezinho. Para ela parar de fumar, o que ela tem que cortar? O café. Porque o café vai puxar o cigarro. Então, esse sistema ele vai fixar não só as coisas que te causaram prazer, mas tudo que existia relacionado a ela, e não só as coisas que te causaram desprazer, mas tudo que existiu fica relacionado a ela. Esses mecanismos inconscientes, tanto para o registro do comportamento que deve ser repetido, como que deve ser evitado, são muito fortes. Eles são a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente vai passar por uma experiência daquela natureza. Eles são muito rápidos e são muito fortes em termos de intensidade. Isso eu estou dizendo comparado com os mecanismos conscientes. O que é isso? É assim, ó. Vocês já perceberam que... Sabe aquela história do anjinho bom, do anjinho mau? E do anjinho diabinho, né? Que fica um em cada ombro falando, faça, 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 não faça, não faça, não faça. Os mecanismos inconscientes do cérebro, dessas duas áreas, eles são mais rápidos, mais fortes que os conscientes. O consciente é aquela voz da consciência, né? Por exemplo, quem aqui já tentou fazer regime? Acho que todo mundo. Quem já não tentou fazer regime dia 1º de janeiro, depois de passar o Natal e o Réveillon comendo muito? Quem conseguiu? É raro na população quem consegue fazer regime. E aí vocês vão falar que vocês comandam o comportamento de vocês racionalmente? Que a gente decide e faz o que decide? Não, gente, isso aqui, ó, tem um papel muito importante. Não é que é impossível, não é assim, também a gente não tem controle nenhum sobre o nosso comportamento, somos máquinas desgovernadas. Não é assim. Mas o que eu quero dizer é que esses inconscientes são muito fortes, especialmente para a criança. Por quê? Porque eles ficam prontos antes dos mecanismos de controle racional. Então, a criança já tem isso aqui pronto, mas ela ainda não tem a capacidade de governar o próprio comportamento a partir de intenção consciente. Então, se vocês forem pensar, esses dois casos que a gente estudou mexem basicamente com os mesmos mecanismos, que é aquilo que a gente falou de área de recompensa, busca por prazer, e aquilo que a gente falou de evitar coisas que causam desprazer e procurar coisas que dão alívio. Então, independente do quanto diferente essas crianças são, o que elas têm em comum é, sem sombra de dúvida, que as duas têm essas duas coisas. Um sistema de recompensa e um sistema de evitação de coisas que causam desprazer. E é por isso que eu consigo saber que estratégia usar universalmente. As minhas estratégias devem focar nisso, no que é a biologia comum entre todo ser humano. E usando essa premissa da biologia comum entre ser humano, o que eu posso fazer para evitar que essas crianças procurem a droga? Eu não posso evitar que as crianças procurem a droga. E aí eu estou falando de crianças, vocês estão muito chocados, vocês estão falando que eu estou falando de uma população muito pequena das pessoas, aqueles meninos de rua que experimentam droga nas ruas porque não tem supervisão. Não, gente. Então, quem é que fuma, levanta a mão. Não temos nenhum fumante? Temos fumante aqui. Com que idade você fumou o primeiro cigarro? Quanto? 15. Quem mais fuma? Com que idade você fumou? 13. Quem mais fuma? Eu garanto para vocês que se vocês perguntarem um por um os fumantes dessa sala, é raríssimo você ter um fumante que fumou o primeiro cigarro depois dos 15 anos. A grande maioria fumou o primeiro cigarro antes dos 13. A experimentação, o contato com álcool e droga, 9 anos. Vocês estão vendo? Quanto mais cedo a experiência do primeiro uso, maior a chance de dependência da droga. A principal estratégia para controlar dependência de qualquer droga e do álcool é postergar o primeiro uso.
Postergar o primeiro embriaguez diminui a chance de se tornar dependente de álcool. Postergar o primeiro cigarro diminui a chance de se tornar dependente de cigarro. Postergar o primeiro uso de droga, a mesma coisa. Então, eu não estou falando de exceção, eu estou falando de todos os dependentes. Eles normalmente experimentaram droga na adolescência. As pessoas não experimentam álcool e droga só na vida adulta. O assunto da dependência é um assunto da infância e adolescência. E quantos fóruns vocês já viram como esse? Fórum de álcool e droga convida psiquiatra infantil? Não. Por isso que eu digo que eu vim com muita felicidade. Eu posso dizer para o Célio, se ele me convidar, eu venho até andando de São Paulo até aqui, mas eu venho para o fórum. Porque... Muito obrigada. Porque, gente, é um assunto inerente da psiquiatria da infância e da adolescência, e quem não cuida disso na infância e adolescência não vai ter resultado. Então, o que a gente está falando, basicamente? Eu estou dizendo que nós temos mecanismos conscientes, que é o controle do nosso comportamento, através daquele pensamento racional, aquela voz da razão, só que eles, que são essa força de autodeterminação, autocontrole, que é dominar as forças inconscientes através do pensamento consciente, isso é muito trabalhoso e você só atinge na maturidade. Eu não espero que um adolescente tenha isso 100%. Se isso funcionasse 100%, sabe o que você fazia? Você pegava uma criança, virava para ela, filhinho, né? Assim que ele fazia 5 anos, vou te dar orientações sobre a vida, meu amor. Você vai fazer a lição de casa todo dia, porque é super bom, você vai aprender muito. Coma comidas saudáveis, vegetais, frutas e legumes. Coma o bifinho que a mamãe pôr no prato. E a pessoa, a partir dali, pronto. Você não precisa fazer mais nada. Você quer que teu filho não coma doce, o que você faz? Você deixa ele com um saquinho de bala, um de chocolate, um pé de alface e fala, coma alface, filho, alface é melhor? Não. Vocês me desculpem, mas se vocês quiserem que a criança não coma doce, o que você tem que fazer é não ter doce em casa, né? Alguém já conseguiu evitar que a criança comesse doce com doce em casa? Não tem como. Então, o que eu vou falar pode ser extremamente óbvio, mas por algum motivo desconhecido não tem sido aplicado em políticas públicas de uma forma sistemática. Então, conhecendo tudo isso que a gente falou, você permitiria um jovem escolher entre experimentar ou não drogas? Então, lembrando o que eu falei, eu disse que o controle do comportamento através de mecanismos conscientes ainda é pouco eficiente, porque ainda não foi desenvolvido, e mesmo na vida adulta, quando ele é eficiente, ele ainda é mais ou menos, né? Que é o que a gente falou do regime.